Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 15, bem rapidinha, que fala sobre soma e produto. E foi graças a um matemático chamado Albert Girard, que viveu no século 17, que foi possível descobrir algumas relações a mais a respeito de equações polinomiais de segundo grau. Na verdade, a respeito de equações polinomiais de qualquer grau. Mas a uma dessas relações nós damos o nome de soma e produto. Mas o que consiste essa relação de soma e produto? E o que ela pode ajudar a gente a resolver equações polinomiais de segundo grau? Nós já vimos que uma equação polinomial do segundo grau é aquela expressão que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Vimos também que essa equação admite até duas soluções reais distintas. E Girard foi responsável por encontrar justamente a relação que há entre essas duas raízes e os coeficientes do nosso polinômio. No caso de uma equação polinomial de segundo grau, Girard diz que a soma das duas raízes é equivalente à expressão menos b sobre a. E também o produto dessas mesmas duas raízes é equivalente à expressão c sobre a. Chegar a esse resultado não é muito difícil. Você poderia pegar a própria fórmula de Bhaskara e realizar a soma das duas raízes, menos b mais raiz do delta sobre 2a, com a menos b menos a raiz do delta sobre 2a, e você vai chegar nesse resultado de menos b sobre a. Assim como você também pode provar a segunda relação, pegando essas mesmas duas raízes, menos b mais raiz do delta sobre a, e multiplicar pela menos b mais raiz do delta sobre a, você chegaria na expressão c sobre a. Para a videoaula não ficar muito extensa com contas de demonstração, eu resolvi apenas mostrar as expressões. Eu vou deixar pela sua conta e risco que você demonstre essas relações. Mas como que a gente aplica essas relações? Vamos pegar o primeiro exemplo. 2x² menos 6x mais 4 igual a zero. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar os coeficientes. Neste caso, temos o coeficiente a igual a 2, o coeficiente b igual a menos 6 e o coeficiente c igual a 4. Segundo as relações de Girard, a soma das duas raízes deve dar igual a menos b sobre a e o produto dessas duas raízes tem que ser igual a c sobre a. Substituindo os coeficientes nas expressões, teremos então que a soma tem que ser igual a menos o menos 6 sobre 2 e o produto igual a 4 sobre 2. Ou seja, a soma tem que dar igual a 3 e o produto tem que dar igual a 2. E é aqui que a soma e produto pode parecer um pouco complicado, mas a partir do momento que você começa a praticar mais vezes, ela pode ser bem mais prática e rápida que a fórmula de Bhaskara que estamos acostumados a efetuar. A minha dica é que você comece pelo produto. Nós devemos pensar dois números cujo produto dê igual a 2. E a dica de começar pelo produto é justamente porque não existe tantas possibilidades de produto como se a gente começasse lá pela soma. Então, uma boa escolha de números é o 1 e o 2. 1 vezes 2 dá igual a 2. E quando você joga esses mesmos números para a soma, você pode perceber que o 1 mais 2 gera exatamente o número 3. Portanto, esses dois números que a gente acabou de chutar, na verdade, são as duas raízes da nossa equação. E assim teremos o conjunto de solução formado pelos números 1 e 2. Vejamos um outro exemplo. x² menos 6x menos 40 igual a zero. Primeiramente, retiramos coeficientes dessa equação. A igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a menos 40. Lembrando que a relação de soma e produto, temos que a soma das duas raízes tem que ser igual a menos b sobre a e o produto dessas duas raízes tem que ser igual a c sobre a. Substituímos então os coeficientes e teremos que a soma deve dar igual a menos 6 sobre 1 e o produto tem que dar igual a menos 40 sobre 1. Ou seja, a soma tem que dar 6 positivo e o produto tem que dar o próprio menos 40. E lembrando da minha dica, vamos começar pelo produto, pensando dois números cuja multiplicação dê 40. Perceba que o produto tem que ser igual a menos 40, mas nesse momento inicial, não se preocupe com o sinal, porque neste caso, tanto o 2 como o 20 poderiam ser negativos. Quem vai determinar o sinal para a gente vai ser a relação da soma. Então, por exemplo, digamos que chutamos o 2 e o 20. De fato, 2 vezes 20 dá 40. No entanto, quando a gente joga o 2 e o 20 para a soma, mesmo que eu jogue um sinal negativo no 2, ou até mesmo no 20, nenhuma dessas duas somas
vai gerar o número 6, que é o nosso objetivo. Isso significa que essa nossa escolha de 2 e 20 não foi uma boa escolha. Então, a gente volta para o produto e pensa dois novos números cuja multiplicação dê 40. Vamos pensar no 4 e no 10. E, novamente, não se preocupe com o sinal por enquanto. Agora, jogue esses dois números lá para a soma e analise qual dos dois números deve ser negativo para que eu possa chegar no número 6. E, de fato, você percebe que se eu colocar o 4 negativo, eu terei a soma menos 4 mais 10, que vai dar o número desejado, 6. Dessa maneira, você também inclui o sinal negativo no 4 do produto e verifica se o produto está sendo abastecido. E, nesse caso, sim, menos 4 vezes 10, de fato, é igual a menos 40. Portanto, encontramos a solução da nossa equação polinomial de segundo grau por soma e produto. As duas raízes são menos 4 e 10. E este último exemplo nos traz uma observação muito importante. Se o A for igual a 1, tanto na relação da soma como na relação do produto, teremos um denominador 1, o que facilita muito a nossa vida, pois o menos b sobre 1 vai gerar o próprio menos b e o c sobre 1 vai gerar o próprio c. Portanto, é comum a gente encontrar que em uma equação polinomial do segundo grau, onde o A é igual a 1, o resultado da soma e do produto já é possível se observar nos próprios coeficientes de b e c, lembrando que a soma deve ter o sinal oposto do coeficiente b. Vamos fazer um outro exemplo para aplicar essa ideia. x² mais 2x menos 15 igual a 0. Observe que o coeficiente a é igual a 1. Portanto, temos que o resultado da soma e produto já aparece na nossa própria equação. A soma das duas raízes vai ter o sinal oposto do nosso coeficiente b e o produto vai ser o próprio coeficiente c. Dessa maneira, temos que a soma das duas raízes deve ser igual a menos 2 e o produto dessas duas raízes precisa ser igual a menos 15. Começamos pelo produto pensando dois números cuja multiplicação dê 15. E uma das possibilidades é o 3 e o 5. Novamente, não se preocupe com o sinal. Jogando esses dois números para a soma, você vai perceber que um deles deve ser negativo para gerar o resultado menos 2. E, neste caso, o 5 precisa ser negativo, pois 3 mais o menos 5 gera o menos 2. E com o 5 negativo, a gente pode conferir o produto abaixo. 3 vezes menos 5, de fato, é igual a menos 15. Portanto, o nosso conjunto de solução fica sendo os números menos 5 e 3. E vamos para um último exemplo. x² mais 2x mais 15 igual a 0. Você vai perceber agora que nem tudo são flores na vida da relação do soma e produto. Neste caso, como o coeficiente a é igual a 1, podemos retirar diretamente da nossa equação os valores da soma e do produto. A soma precisa ser o oposto do coeficiente b. Como o coeficiente b é igual a 2, então a soma precisa ser igual a menos 2. E o produto precisa ser o próprio coeficiente c, que neste caso é 15. Começando então pela nossa dica, pensamos dois números cujo produto dê 15. E neste caso, 3 e 5 é a nossa escolha. Jogamos esses mesmos números para a relação da soma e você vai precisar agora que um desses números seja negativo para que a soma dê igual a menos 2. O menos 5 funcionaria perfeitamente, pois 3 mais o menos 5 dá igual a menos 2. Contudo, quando você joga esse sinal negativo no produto, você vai perceber que o 3 multiplicado pelo menos 5 não vai dar igual a 15. E mesmo que você altere o sinal do outro número ou tente encontrar outros números que satisfaçam, você não vai conseguir dois números inteiros que satisfaçam essas duas relações simultaneamente. E o que isso significa? Que essa equação não tem solução? Neste caso, especificamente, é uma equação que não há solução. Se você fosse realizar pela fórmula de Bhaskara, você veria que o delta gera um número negativo. E agora, professor? Soma-produto é muito legal, mas eu não consigo encontrar uma solução para a minha equação. O que eu faço? Então, é nesse ponto que a gente pode observar os pontos positivos e negativos sobre essa relação do soma e produto. A grande vantagem da soma e produto é que ela traz uma rapidez para os cálculos de raízes de uma equação polinomial de segundo grau, principalmente se o coeficiente a for igual a 1. Você não precisa passar por toda aquela conta que a gente passa quando a gente realiza o Bhaskara. Em contraponto, a grande desvantagem da soma e produto é que nem sempre ela é prática, principalmente quando as raízes não forem números inteiros.
Por exemplo, é muito difícil encontrar dois números fracionários que somando dão um valor e o produto deles dão outro. Imagine agora que a solução fossem números irracionais, por exemplo, raízes. E como vimos anteriormente, não é só esse o ponto negativo. Quando a gente não consegue pensar em dois números que obedeçam aquelas relações de giragem, a gente não consegue ter certeza se aquela equação não possui solução ou se possui solução com números racionais ou até mesmo irracionais. E aí, a única maneira de a gente ter certeza mesmo é recorrer à fórmula de Bhaskara. Mas mesmo assim, eu queria deixar aqui bem claro que essa estratégia de resolução por soma e produto pode sim agilizar muito as nossas contas. Porque a partir do momento que você possui praticidade, é muito rápido de você verificar se existe ou não números cuja soma e o produto obedeçam aquelas relações. Então, para isso, precisamos exercitar. Fechou, galera? Então é isso, partiu exercitar. Agora vocês já estão aptos a resolver o exercício 6 da página 31 da nossa apostila. Então, anotem as suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, abraço e até a próxima. Tchau!